Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Você já deu ou recebeu um ghosting no mercado de trabalho? Curso do TST promove reflexões sobre direito do trabalho e pessoas trans. E no bloco de entrevistas, o linguista e advogado Carlos André conversa com a gente sobre linguagem simples no judiciário. O Hora Extra está no ar. O que o direito do trabalho tem a aprender com as pessoas travestis e transexuais? Esse foi o tema do 4º encontro do curso de letramento em diversidade promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho e realizado no TRT de Goiás. O destaque do evento foi uma roda de conversa com mulheres trans que compartilharam os desafios que já enfrentaram e suas experiências de vida. Confira. A abertura do evento aconteceu no auditório Vila Boa, na sede do TRT 18 e contou com a participação de ministros, desembargadores, juízes e servidores de tribunais do trabalho de todo o Brasil, além de pessoas da comunidade e outras autoridades que se inscreveram para participar. O presidente do TRT 18, desembargador Geraldo Nascimento, abriu o evento e destacou que o momento seria de reflexão sobre o sentido das palavras aceitar e respeitar. O ministro do TST, Cláudio Brandão, idealizador do curso, declarou que a iniciativa fez e está fazendo história e agradeceu ao presidente do TRT 18 por ter confiado nessa parceria institucional com o TST para a realização do evento. E isso, de fato, é importante porque introduzimos a pauta da diversidade, da inclusão e da equidade. Portanto, o evento para nós é histórico por vários aspectos. E quero, claro, registrar o nosso agradecimento perene ao tribunal por ter aberto suas portas, organizado o evento com tanta competência, com tanto brilho e com tanto zelo. O desembargador Marcelo Pedra, coordenador do Comitê da Diversidade do TRT da 18ª Região, também participou do evento e falou sobre a importância da iniciativa. O que nós percebemos hoje é uma verdadeira refundação da identidade da nossa nação, do nosso povo, através de uma reconstrução das identidades individuais. Então, aqueles que integram parcelas vulneráveis da população, e é o caso, dos negros, das pessoas que integram, a comunidade LGBT e outras mais, passam então a se enxergar dentro da sua identidade genuína, e isso é respeitado pela sociedade a partir do amparo que tem da Constituição. Então, nada mais oportuno do que dentro de um tribunal se discutir essas questões de identidade, de direitos e de proteção à dignidade das pessoas humanas, que é o mais importante, Após os discursos de abertura, o ministro Cláudio Brandão abriu a roda de conversas que contou com a intermediação do juiz André Machado Cavalcante, coordenador do Comitê da Igualdade de Gênero, Raça e Diversidade do TRT da Paraíba. A atividade contou com a presença de 4 mulheres trans, que compartilharam os desafios que já enfrentaram e suas experiências de vida. A falta de oportunidades para as pessoas trans foi algo que chamou a atenção na fala das 4. A primeira a compartilhar suas experiências foi Clarice Marque, a única mulher travesti a ingressar no curso de Direito na Paraíba. Eu sou a primeira mulher travesti do curso de Direito da UFPB e é um lugar de questionamento, não é um lugar de privilégio. É um lugar que a gente olha ao lado e eu sou a única, eu sou a primeira. Então, onde estão as outras? As outras estão nas ruas, as outras estão sendo expulsas de casa, as outras estão sem oportunidade de trabalho, as outras estão sem conseguir estar na escola, 90% da nossa população está na prostituição. Então, na minha monografia, que é a primeira monografia do Brasil, que trata sobre transfeminismo jurídico, que é essa corrente teórica que inclui intelectualidades trans e travestis, eu questionei esse lugar e, inclusive, apontei perspectivas como essas, perspectivas onde mulheres trans e travestis possam ter autonomia e possam ser o centro dessas discussões por inclusão, inclusive dentro do direito. Além de Clarice, a assessora parlamentar Ludmila Anderson, a educadora social Leonora Bittencourt e a integrante da Associação Goiana de Pessoas Trans, Cristiane Beatriz, fizeram colocações importantes na roda de conversa e destacaram o quanto é valioso ter a oportunidade para falar sobre o assunto.
Momentos como este é super importante que, para além da gente discutir, trazer vivências, né, de uma população historicamente marginalizada, estigmatizada socialmente, também a gente constrói políticas públicas efetivas, né, que são necessárias para que essa população, né, historicamente também, que vivencia um processo de exclusão, seja na família, né, na escola e no mercado de trabalho, como é o caso que a gente está discutindo aqui, né, construir e termos projetos que pautam e falam sobre isso, e momentos como esse de discussão é importantíssimo para a gente desestigmatizar, né, esse preconceito, né, esse conceito errado do que é uma pessoa trans. Nessa edição aqui em Goiânia, além do tema de extrema importância, o evento se uniu ao projeto do Ministério Público do Trabalho de Goiás, Mais Um Sem Dor, que desde 2018 tem tido uma atenção especial às pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Eu pude ter o privilégio de participar do projeto que na época era Cozinha e Voz, em 2018, que hoje é o Mais Um Sem Dor, que vem trazendo, né, uma luz e muitas oportunidades, abrindo, né, portas para que essa população não só tenha oportunidades, né, no mercado de trabalho, mas também sensibilizando, né, especialmente sensibilizando e trazendo para as empresas o que é e como deve se tratar uma pessoa trans, pautando a questão do respeito. Quem busca um novo emprego pode receber o tal job ghosting de recrutadores. Seria deixar a pessoa no vácuo. Confira na reportagem de Marina Fernandes. Conversei com o RH, com o meu possível superior lá. Pessoalmente, fui a 2 entrevistas. Na última etapa, eu participei presencialmente e depois todo mundo que era real para mim sumiu, virou fantasma. Fantasma. Essa definição, essa situação vivenciada pela estagiária Ana Luísa Feitosa é o que chamamos de ghosting no mercado de trabalho. No caso dela, quem de certa forma desapareceu, virou um fantasma no sentido figurado, claro, foi o responsável pela contratação de um profissional para a vaga que ela concorria. Após passar por algumas etapas do processo seletivo, inclusive com entrevistas presenciais, a pessoa com quem ela tinha contato simplesmente desapareceu. Para a jovem que estava na expectativa de conseguir a primeira vaga de estágio, a experiência foi frustrante e ficou o aprendizado. Vida profissional, eu aprendi a não agir dessa forma, não dar ghosting, principalmente eu que quero ser uma jornalista, eu preciso ter relacionamento com as pessoas e é muito feio quando você precisa se relacionar e não dá uma devolutiva, você está esperando uma resposta ou a pessoa espera alguma coisa de você e você não devolve. Quando o fantasma é o empregador, as consequências para ele não são tão relevantes. Já do outro lado, quando o fantasma é o candidato, aí sim ele pode sofrer sérias consequências. Em um próximo processo seletivo, por exemplo, ele pode nem ser chamado, por conta da atitude que ele teve lá atrás. É o que afirma a especialista em recrutamento Maria Célia Franklin. Com mais de 20 anos de experiência com consultoria em gestão de pessoas, ela explica que o chamado ghosting no mercado de trabalho acontece sim das duas formas. O recrutador ou empresa contratante muitas vezes não dá um feedback para o candidato, que participa de um processo seletivo, como foi o caso da Ana. Mas o que ocorre bastante também é a situação inversa, em que o candidato, mesmo sendo selecionado para uma vaga, simplesmente desiste do processo e desaparece sem dar a mínima explicação. Nós temos todos os dias a oportunidade de vivenciar o ghosting, porque a gente recebe inúmeros contatos de candidatos que efetivamente não comparecem à entrevista conosco, ou comparece conosco e não vai até a empresa quando ele é requisitado aí para a entrevista final. Então, assim, é uma coisa que está acontecendo com muito mais volume do que anteriormente. Ela explica que quando o candidato tem esse tipo de postura, ele acaba chamando a atenção de uma maneira negativa. E isso, ao menos na empresa dela, fica registrado. A
Aqui nós temos um local onde a gente relata o que acontece num processo seletivo. E a maioria das empresas hoje tem, né, um sistema. E a gente coloca lá a situação que nós vivenciamos com aquela pessoa, porque se a pessoa fez isso uma vez, por que ela não vai fazer outra? De acordo com a especialista, o ghosting no mercado de trabalho tem acontecido bastante, por vários fatores. A causa disso, eu acredito que seja a quantidade de posições que nós estamos vivendo hoje, de vagas. Tem muita vaga no mercado e quem tem o processo mais lento, mais complexo, está mais longe do cliente, ou a empresa para onde ele está contratando fica mais longe, ele avalia e, em vez de se posicionar e falar, eu agradeço, não tem interesse mais na posição, por qualquer motivo. O ghosting, com certeza, é extremamente desagradável para quem o recebe, ou seja, para quem simplesmente fica sem uma resposta. E para a Maria Célia, dar essa satisfação, esse feedback, é uma questão de princípios e que é preciso ter muito cuidado para que essa situação não aconteça. E normalmente aqui, quando os processos são cancelados, não são efetivados, ou a gente tem uma demora, a gente passa e dá uma satisfação para o nosso candidato, tá? Mas é claro que a gente, um dia ou outro, a gente vai cometer um erro. Isso é ponto pacífico. No próximo bloco, o linguista e advogado Carlos André conversa com a gente sobre linguagem simples no Poder Judiciário. Não sai daí, voltamos já. A linguagem simples pode transformar o acesso à justiça e, por isso, é preciso repensar a forma como nos comunicamos no judiciário. O primeiro passo foi dado. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, lançou recentemente o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. O linguista e advogado e especialista em educação Carlos André é o nosso convidado de hoje e vai explicar para a gente como a clareza nas palavras e regras simples do bom português podem fazer a diferença no sistema de justiça. Seja bem-vindo, professor Carlos André. Fabiola, muito obrigado a você, muito obrigado ao Tribunal pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante e tão relevante, não só para o Poder Judiciário, mas principalmente para o cidadão brasileiro. Para eu começar a me autodescrever aqui, eu sou um negro brasileiro de aproximadamente 1,83 m, estou usando uma camisa branca, uma gravata vermelha, um lenço vermelho também e um terno azul. Muito bem, também vou me autodescrever, né, Fabiola. Eu tenho estatura de 1,69 m, pele morena, cabelos encaracolados, abaixo da altura dos ombros. Estou usando uma blusa branca, sentada atrás de uma bancada. E na frente nós temos a logomarca da Justiça do Trabalho e ao fundo a logomarca do programa Hora Extra HE. Então, professor, o que é mais importante levar em conta quando nós pensamos em linguagem simples? Fabíola, o primeiro aspecto fundamental, essencial, é entender que linguagem simples não é uma questão apenas de natureza linguística, é uma política pública. E essa política pública ocorre por quê? Porque nós temos uma nova visão sobre a perspectiva da democracia. Por muitos anos, nós entendemos que os poderes, né, as funções do Estado, judiciária, legislativa e executiva, não deveriam necessariamente se comunicar com o cidadão brasileiro. O que nós percebemos na Constituição de 88? Uma nova percepção de cidadania, até porque a Constituição é uma Constituição cidadã, que depois de muitos anos
veio a ser, de fato, materializada por meio de quê? Por meio da linguagem. O cidadão brasileiro, isso é um fenômeno mundial, mas falando especificamente do Brasil, o cidadão brasileiro não consegue mais, sob qualquer hipótese, suportar qualquer atitude do Estado, seja judiciária, legislativa ou executiva, se ele não a compreender. Então, a linguagem simples é uma política pública que envolve um preceito fundamental, que é a transparência. Entendemos isso? Aí sim, nós efetivamente entendemos o aspecto linguístico. Muito bom. Que para o cidadão realmente aproveitar e se utilizar dos serviços que o Estado oferece, primeiro ele tem que compreender qual é o serviço. Ele tem que entender o que tá sendo posto para ele, não é isso? Uma vez aconteceu um fato muito interessante. Minha tia, ela olhou, né, foi um caso específico ligado à saúde, e eu levei a sentença a ela. E eu levei e disse, tia, veja só o que aconteceu na sentença. Ela olhou o dispositivo da sentença, obviamente ela não sabia o que é um dispositivo de sentença, isso já não é linguagem simples, né, o termo dispositivo. Mas aí, quando ela olhou, a pergunta dela foi, eu ganhei ou perdi? Pronto. Então, está claro, está materializado aqui o fato de que, ao cidadão não compreender isso, há um problema de prestação de serviço do judiciário. Essa transformação, né, nos serviços em linguagem simples, ela vai requerer muito da ajuda de todos os operadores do sistema de justiça, advogados, magistrados, servidores. É possível fazer isso com os advogados? Muito possível. Eu quero, inclusive, cumprimentar a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás especificamente, o presidente Rafael Lara, que tem sido alguém muito ligado a essa perspectiva de melhoria, né, da gestão do sistema de justiça junto com o Poder Judiciário. Eu tenho convicção de que pela Escola Superior de Advocacia, pelos cursos que têm sido dados em todo o estado de Goiás em relação à lógica da linguagem simples, a advocacia sim pode ser uma das protagonistas no sistema de justiça. Muitos advogados, Fabíola, pensam de repente, isso é importante dizer, que a lógica da linguagem simples vai afastar, digamos, a autoridade do advogado. Mas não vai afastar sob qualquer hipótese, até porque quando o cliente entende o que o advogado colocou na peça, existe uma tendência de maior transparência e, consequentemente, aquilo que vale para o juiz também vale para o advogado. O cliente vai ter muito mais confiança na peça do advogado. Então, penso que sim, é uma questão de tempo, é uma questão de percepção. Então vamos para a pergunta do advogado Igor Mateus, que é nesse sentido também, você pode falar mais um pouquinho para ele. Olá, professor Carlos André. A pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: como utilizar de uma linguagem acessível e clara, de uma forma muito simples, em petições para atingir os nossos objetivos junto ao Poder Judiciário? Bem, excelente a pergunta do doutor Igor, um colega advogado, nosso colega lá na Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Igor, é o seguinte, nós sempre colocamos a lógica da linguagem simples com 5 Cs. Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte, é correção gramatical, o C da correção gramatical, ou seja, não é erro gramatical, não é linguagem chula, em hipótese alguma, mas é linguagem que é compreensível. Concisão textual, importante que nós cortemos palavras. Paremos de escrever essas peças muito grandes, porque primeiro o juiz não vai ler, em hipótese alguma, com o nível de eficiência que ele leria com a perspectiva de uma linguagem simples. Uma outra é a clareza, que é a interpretabilidade imediata, que é escrever com a interpretabilidade imediata. Outra é a coerência. O que é a coerência? Colocar nas peças só realmente dispositivos, julgados, que têm a ver com as peças, não poluir as peças com muitos julgados. E, por fim, a estrutura da coesão, que é o quê? Que é a estruturação da peça de uma maneira lógica. Se nós tivermos esses 5 Cs, nós vamos fazer uma peça que vai ser lida muito bem pelo juiz e também pelo cliente. Muito bom, nós estamos tendo aqui uma verdadeira aula, hein, sobre linguagem simples. Professor, a professora Heloísa Fischer, né, especialista no assunto também, diz em seus cursos que a linguagem simples é uma causa social e uma técnica de comunicação. O senhor concorda com isso? Concordo perfeitamente. De fato, é uma política pública. Não se pode pensar em linguagem simples com uma perspectiva apenas linguística. E falávamos aqui agora há pouco nos bastidores, né, é uma política sem volta, é o que nós estamos percebendo. Agora, é preciso alertar também um fato
fato que me chama a atenção e é preciso que seja dito. Por que a linguagem simples ocorre no Brasil? Porque, lamentavelmente, nós temos um processo educacional falido no país há muitos anos. Alguns países, por exemplo, não precisam de linguagem simples. Países, por exemplo, do centro da Europa, não precisam. Por quê? Porque existe um índice de alfabetização muito grande, alfabetização funcional, inclusive. Mas em países como o nosso, em que, lamentavelmente, o processo educacional é muito ruim, a população lê muito mal. Essa é uma pesquisa em que aproximadamente 60% dos brasileiros vão comprar um livro nesse ano. Então, quando as pessoas leem mal, é preciso prestar o serviço judicial. Então, é uma política pública para resolver um problema que, na verdade, deveria ter sido resolvido pela educação, Fabiola. Muito bom, professor. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o professor e advogado Carlos André sobre a linguagem simples e o poder judiciário. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o professor e advogado Carlos André sobre a linguagem simples e o poder judiciário. Professor, e com relação aos jargões jurídicos, eles devem ser eliminados completamente? Isso é muito interessante. Existem alguns termos jurídicos que são técnicos, e estão inclusive no Código de Processo Civil. Outro dia alguém disse assim a mim, embargo de declaração, tem que acabar com esse nome. Claro que não tem que acabar com esse nome, porque ele inclusive está no próprio Código de Processo Civil. Sim. Portanto, termos que são indispensáveis vão continuar. Professor Carlos André, a linguagem simples é um caminho sem volta, na sua opinião, no judiciário? Todos vão ter que reaprender a escrever? Penso que sim. E eu digo isso com um certo pesar, entre aspas, porque o que eu quereria, meu sonho, era de que o processo educacional brasileiro fosse melhorado. Que a população brasileira conseguisse ler, seja da variante erudita, até a variante culta e a coloquial. Esse era meu sonho. Mas me parece um pouco utópico neste momento. Então, neste momento eu diria que sim, é um processo sem volta e é um processo necessário em razão do país em que nós vivemos. Muitas pessoas confundem linguagem simples com linguagem formal. Se eu poderia explicar um pouquinho sobre isso? Excelente, como todas as perguntas. Essa pergunta chama bastante atenção, porque todas as que chegam a mim dizem assim, nossa, mas agora vão usar termos chulos, vai haver equívocos gramaticais no texto. Não, linguagem simples não é a chamada linguagem informal. Quando nós pensamos em informalidade, nós pensamos na falta de forma, na falta de um contexto que é formal. Então não vai haver, por exemplo, termos chulos, não vai haver termos coloquiais, no sentido de termos que possuem desvios gramaticais, regionalismos, etc. Não é isso. É apenas tirar termos, Fabiola, que são eruditos e alguns termos, por exemplo, que são latinismos, desnecessários. A implantação da linguagem simples no Poder Judiciário pode impactar a vida dos cidadãos em razão ao maior acesso à justiça, democratização da justiça? Vai impactar. Aliás, já está impactando. E eu queria, inclusive, cumprimentar o TRT da 18ª Região. Hoje nós fazemos parte de um grupo aqui específico de estudos que vai fazer a implantação da linguagem simples na Justiça do Trabalho. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás implantou recentemente, também fiz parte desse termo de cooperação técnica representando a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Então, não tenha dúvida, essa lógica de implantação da linguagem simples é algo que vai mudar. Não há para, como dizem alguns, não há como correr disso. É preciso entender que isso é um novo sistema de comunicação do judiciário. Muito bom, professor. E a tecnologia pode ajudar na implantação da linguagem simples? Já está ajudando também. Por exemplo, o TJ de Goiás já tem a ANA. A ANA é uma inteligência artificial em que, se alguém quiser colocar lá o que está escrito na peça, com, entre aspas, juridiquês, a ANA vai traduzir para o português culto e claro e simples. Então, a inteligência artificial é fundamental nesse processo. Professor, muito obrigada pela entrevista, por estar aqui no Hora Extra. É uma honra recebê-lo aqui e com explicações tão fundamentais sobre um assunto
tão importante, tão cara à sociedade. Olha, eu que gostaria de parabenizar você, o programa. Obrigado pela deferência, obrigado pelo convite. Nós que somos linguistas, advogados, nós temos realmente um compromisso muito grande com o processo de comunicação, com a justiça do país. E conclamo a todos os colegas advogados, não tenham medo. Em momentos de mudança, evidentemente, nós ficamos sempre apreensivos. Não tenham medo, nós vamos fazer o melhor, sem dúvida, para o nosso cliente, para o sistema de justiça. Obrigado, Fabiola. Muito bom, professor Carlos André. Então, conversamos hoje com o professor Carlos André sobre o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. Esta entrevista você também pode acompanhar no canal do TRT no YouTube. E não deixe de acompanhar outras notícias da Justiça do Trabalho pelo portal e pelas redes sociais. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima semana.